Fala pessoal, tô eu aqui de novo, continuando a matéria de geografia. Vamos pegar o material de vocês, página 27. Nós vamos falar dos problemas urbanos que surgiram com essa intensa migração de pessoas do campo para a cidade. Acho que você já tem em mente muitos desses problemas, né? Infelizmente, desemprego, aumento da violência, pessoas morando em locais inadequados. Nós vamos falar sobre alguns desses problemas que surgiram na cidade, tá? Pega seu material, página 27 e vamos lá. Ele trouxe pra gente problemas sociais e problemas ambientais. Então, acho que vocês conseguem diferenciar, né? Problema social está relacionado com a sociedade. Problemas ambientais relacionados ao meio ambiente. Mas trouxe problemas para o meio ambiente? Claro, gente. Pensa na produção de lixo de uma cidade como São Paulo, por exemplo. É gigantesca. Então, tudo isso ele trouxe para a gente aqui englobando. Ele trouxe dois problemas sociais, que é o desemprego e a favelização. E ele trouxe um problema ambiental, que é a poluição, tá? Vamos falar somente sobre isso na aula de hoje. Tô picando para não ficar cansativo para vocês, né? Porque eu sei que é chato ouvir Tia Aline o tempo todo. Vamos lá. Problemas sociais e ambientais. Vamos grifando comigo? Ao concentrar a maior parte da população, as cidades passam a reunir também grande parte dos problemas ambientais e sociais. Tais problemas afetam de forma direta a vida das pessoas. As grandes aglomerações geram a necessidade de uma rede de serviços, infraestrutura e planejamento proporcional à quantidade de habitantes. Contudo, em geral, como seu crescimento foi muitas vezes desordenado, as cidades não estão preparadas para oferecê-los. A seguir, vamos verificar algumas informações sobre alguns dos principais problemas urbanos do Brasil. Desemprego. Nós temos uma fila aí de trabalhadores desempregados em Curitiba, no Paraná. Gente, essa é uma realidade de todas as cidades brasileiras, sejam as maiores ou as menores. Problema de desemprego. Não existe emprego para todas as pessoas. Essas pessoas que vieram do campo, principalmente, a grande maioria delas não tem um curso técnico, às vezes não sabe manusear um computador, às vezes não sabem escrever o próprio nome. Então, quando elas caem dentro de uma cidade grande como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Curitiba, elas acabam ficando desempregadas, infelizmente. Essas crises econômicas que o Brasil tem enfrentado também têm provocado desemprego, não só dessas pessoas, mas às vezes pessoas que têm uma qualificação, que são formadas, que têm curso superior, não conseguem, gente. Porque muitas empresas fecham, às vezes para reduzir a despesa, manda funcionário embora e aí acaba provocando esse grande número de desempregados, tá? Essa fila aí que você vê é uma realidade não só de Curitiba, no Paraná, mas de todas as cidades brasileiras, tá? Aqui em Moqui ou Mimoso, por exemplo, você deve perceber isso, são cidades pequenas que não têm emprego e serviço para todos. Quantas pessoas saem das nossas cidades e vão trabalhar em outras? Porque lá talvez tenha um pouco mais de oportunidade, é uma cidade um pouco maior. Aqui em Moqui, por exemplo, quantas e quantas pessoas saem de Moqui e vão trabalhar em Cachoeiro? Porque não conseguem emprego aqui, entendeu? Então é um problema, independente da cidade grande ou da cidade pequena, isso existe, tá? Claro que nas cidades grandes a proporção é muito maior. Um grande problema da maioria das cidades brasileiras, grandes ou pequenas, é a baixa oferta de postos de trabalho. O desemprego é um dos fatores relacionados ao crescimento das ocupações irregulares e invasões, que ocorre quando as pessoas se apropriam de forma gradual ou imediata de uma área inadequada para a habitação. Poxa, se essa pessoa está sem emprego, infelizmente ela vai ocupar uma área de risco para poder viver, vai morar em barracos, em locais que ocorre risco de deslizamento, não porque ela quer estar ali, mas porque ela não tem condições de alugar uma casa ou de construir uma casa num local mais adequado. Então você percebe que um problema, infelizmente, vai ocasionando outros, tá?
Aí o outro problema que ele trouxe para a gente, que acaba sendo até uma consequência desse desemprego, é a favelização. A falta de moradia, chamada déficit habitacional, também é grave nos grandes centros urbanos, em decorrência da remoção de famílias que vivem em locais onde há risco de acidentes. É necessário criar espaços que obedeçam os padrões ambientais e de saúde, nos quais devem ser construídas moradias. Nesse ponto, os governos de várias cidades pecam um pouco. Eles deveriam ter um pouco mais de investimento na questão da habitação e dar moradias dignas para essas pessoas que estão morando em locais de risco. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitos políticos no Brasil não pensam no lado humano da população, né? Claro que não são todos, mas eu percebo que em muitas cidades o problema poderia ser resolvido, às vezes vem até verba para isso, mas eles acabam não colocando em prática. Então o que você mais vê são moradias como essa aí da imagem. É uma área de risco de desabamento na favela em São Paulo. Você pode perceber que tem casas aqui, mais na parte de baixo, que ela está prestes a cair. Talvez uma chuva forte acaba fazendo com que o morro ceda e as casas vão descendo todas juntas, tá? Vamos no parágrafo de baixo? A favelização é um processo que ocorre quando há crescimento do número de pessoas que vivem de forma irregular em moradias precárias ou impróprias, tá bom? E agora nós vamos para a página 28, que é sobre a poluição. Quando a gente fala de poluição, que é um problema ambiental, a gente está englobando os mais variados tipos de poluição. Poluição do solo, poluição das águas, poluição do ar, e todos esses problemas, infelizmente, estão presentes nas grandes cidades do Brasil. De acordo com o dicionário Aurélio, poluição é contaminação e, consequentemente, degradação do meio natural causada por agentes químicos, detritos domésticos ou industriais. Parágrafo de baixo. A poluição atmosférica está relacionada à emissão de gases poluentes, como aqueles que provocam o efeito estufa antrópico. As chuvas ácidas também podem ser causadas por esse tipo de poluição. Acho que você já deve ter ouvido falar em chuva ácida. Lembrando que toda chuva é ácida. Toda chuva tem um pequeno grau de acidez. Só que se essa chuva cai num local de grande concentração de poluição, ela tem um grau de acidez muito maior que pode trazer vários danos, tá? Então a chuva ácida, com esse grau de acidez maior, ela acaba caindo em locais onde existe uma grande concentração de indústrias, de carros circulando por causa do escapamento dos carros. Mas às vezes ela pode cair também, não nesses locais, em locais distantes, porque essa nuvem pode ser carregada pelo vento, tá? A chuva ácida provoca vários danos em plantações, em estátuas de mármore, elas podem ser corroídas por causa da acidez da chuva. No parágrafo de baixo, ele trouxe sobre a poluição hídrica, que se dá principalmente em razão da falta de coleta de resíduos e de maus hábitos de pessoas que não dão o destino correto ao lixo, jogando nas ruas e nos rios. Então nós temos vários problemas em cidades de tratamento de esgoto que não existe. Então o esgoto das casas são todos jogados no rio, as pessoas jogam lixo e aí é um problema real que acaba poluindo os rios das cidades. E quanto à poluição visual ou sonora, tipicamente urbanas. A primeira ocorre quando há um exagero da grande quantidade de anúncios, outdoors, essas coisas luminosas, causa poluição visual. E tem a poluição sonora, né? Barulhos, sirenes de ambulâncias, carros buzinando, trânsito congestionado, aviões passando. Então tudo isso também traz, no caso, o que eles chamam de problema sonoro. E por fim, lá embaixo, ele trouxe um fenômeno das grandes cidades chamadas ilhas de calor. Quando você vai numa grande cidade, principalmente na parte central, o que você encontra ali? Muitos prédios, ruas asfaltadas e cada vez menos áreas verdes. Então, essa região faz com que a concentração de calor seja muito maior.
Você sabe que o sol puxa muito asfalto, concreto, os prédios altos não deixam o vento circular com mais facilidade. Então, nessa região onde possui uma grande concentração de prédios, concreto, asfalto e poucas áreas verdes, faz com que a temperatura ali fique mais alta. Você vai no centro de uma grande cidade, você sente muito calor por causa disso. À medida que você vai se afastando do centro, que as áreas verdes vão aumentando e que o número de prédios vão diminuindo, você percebe que a temperatura vai ficando mais amena. Então, a ilha de calor é esse fenômeno do aumento de temperatura que você sente principalmente no centro das grandes cidades, tá bom? Aqui, ele te deu essa ilustração aqui, ó, onde existe essa grande concentração de prédios, construções, asfalto, o nível da temperatura aumenta. À medida que você vai se afastando, você está na mesma cidade, mas você está se afastando do centro dela, as áreas verdes vão aumentando, as casas estão mais espalhadas, aí o grau da temperatura acaba diminuindo. Esse que é o fenômeno chamado ilhas de calor. Nós vamos parar por aqui. Na próxima videoaula a gente continua. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, só me chamar. Estou à disposição de vocês de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia. Beijo. Tchau, tchau.